Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos estar falando um pouco de Deuteronômio capítulo 3. E eu queria pedir para você se inscrever no canal do YouTube, para você compartilhar com seus amigos, para a gente continuar junto aqui, estudando a palavra, cada vez mais nos aprofundando e deixando realmente o Espírito Santo limpar a nossa alma e trazer a vida que já está no nosso espírito para transbordar e a gente começar a expressar Cristo aqui na Terra. Amém? Gente, então no capítulo passado a gente viu que os filhos de Israel eles saíram da montanha de Seir no tempo determinado por Deus e que a instrução do Senhor foi exatamente que eles contornassem sem guerrear, né? Sem atacar Edom, Moabe e Amon, mas que a ordenança com relação aos amorreus foi diferente. O Senhor havia dito que entregaria nas mãos dos israelitas o rei de Hesbom, né, o rei de uma das regiões do território dos amorreus, e foi exatamente isso que aconteceu. E nesse capítulo é dando a continuidade ao recontar o passado, né, sempre na presença do Senhor, relembrar tudo que eles passaram, né, como o Senhor estava presente, como o Senhor lutava por eles, e esse recontar o que o Senhor fez, né, de geração em geração, contar as grandezas do Senhor nos fortalece e também fortalece todos aqueles que estão ouvindo, né, todos esses testemunhos. E a gente começa a ter essa certeza de que Deus ele não muda, por isso ele continua poderoso para fazer o que ele fez e fazer infinitamente mais. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a conquista do reino de Bazã. Assim como o Senhor entregou a ele Seol, né, o rei de Hesbom, assim também faria com Og, rei de Bazã. Esses dois reinos, eles ficavam à entrada da Terra Prometida, eles ficavam na Transjordânia. E em Gênesis 15, do versículo 13 ao versículo 16, a gente vê o Senhor falando com Abraão e dizendo que na quarta geração deles, né, dos seus descendentes, os filhos de Israel, depois de saírem da escravidão, eles iriam novamente para a terra que o Senhor estava prometendo para Abraão e para toda a sua descendência, porque nessa época a iniquidade dos amorreus iria transbordar, né? Então nessa época o Senhor mandaria sobre eles o juízo, usando como instrumento para fazer isso os israelitas. E aqui a gente vê realmente um Deus misericordioso que por 400 anos ele poupou essa geração incrédula, essa geração pagã dos amorreus, dando a eles testemunho, provando para eles que o Senhor era o único Deus, o Criador do céu e da terra, né? Eles conheciam seus prodígios desde sempre, né? E também ao tirar, né, os israelitas com mão forte do Egito, e eles tinham provas suficientes, e eles poderiam ter reconhecido a verdade se eles estivessem dispostos a abandonar toda a idolatria, abandonar os seus maus caminhos, mas eles rejeitaram a luz, eles se apegaram à arrogância, se apegaram aos seus ídolos, e eles preferiram continuar andando da mesma maneira que eles estavam. Por isso chegou o momento do Senhor derramar sobre eles a sua justiça e o seu julgamento. Assim também a nós, né? O Senhor, nesse tempo da graça, ele está nos dando a oportunidade de aceitar e reconhecer Jesus como o Filho de Deus, como nosso Senhor, e assim receber a misericórdia e a graça, onde a misericórdia nos livra daquilo que nós merecemos, porque nós merecíamos a morte, e a graça nos dá aquilo que nós não merecemos, porque nós não merecemos a vida que está em Cristo Jesus. Por isso, o tempo é agora, nesse período da graça, aonde o Senhor está dando a oportunidade de nos arrependermos dos nossos caminhos, reconhecer que a gente precisa desesperadamente de Cristo e de sua obra redentora, e vai chegar um período, vai chegar um tempo onde a justiça e o julgamento do Senhor serão derramados sobre a terra. Porque a palavra diz em 2 Pedro 3,7: ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem também estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Então, assim como aconteceu com os amorreus, né, com os cananeus, todos aqueles que não se sujeitaram a Cristo e a sua obra, também sofrerão a destruição, porque nós tivemos tempo suficiente, a gente viu tantos testemunhos, a gente recebeu tantas provas de que o Senhor é Deus, Ele é o Criador, e que seu Filho veio nos comprar novamente, veio nos levar de novo ao Pai, veio trazer essa reconciliação e veio para receber a condenação que estava sobre nós, né? Demonstrando infinitamente o amor de Deus que está em Cristo. Mas a gente não pode esquecer que Deus também é justo. E em Mateus 12:37 nos diz que pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, pela tua palavra, aceitando a Cristo, você será salvo, e a ira do Senhor passará sobre você.
Assim como o anjo do Senhor passou por cima daquelas casas que haviam colocado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Pelas tuas palavras, rejeitando o Messias, você já estará condenado. Deuteronômio 3, versículo 1 e 2. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército, a batalha em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, pois a ele, a todo o seu povo e a sua terra dei nas tuas mãos. Tu lhe farás como fizestes a Seol, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então aqui a gente vê mais uma direção que o Senhor havia dado para os israelitas de como eles deveriam prosseguir. E isso é realmente tremendo, né? Nos faz posicionar nas guerras, lutando e guerreando junto com a gente e por nós também. Então ele dá a primeira direção de avance contra o rei de Esbom e lá depois o Senhor entregaria a vitória. E ele continua: agora vocês devem prosseguir e avançar mais para o alto, ir em direção ao norte, avançar contra o rei de Bazã. É sobre isso, não é também somente por obedecer ao chamado do Senhor e agir conforme a palavra dele, mas é também o perseverar e continuar obedecendo os caminhos do Senhor. Lá em João 15, versículo 4 e 5 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar coisa alguma. Então a questão aqui não é estar ou não na videira. Todos nós que aceitamos Jesus fomos inseridos na videira verdadeira. A questão aqui é permanecer, é continuar, é avançar nos caminhos do Senhor e em seus direcionamentos. E foi exatamente isso que eles fizeram aqui. E é isso que o Senhor nos chama para fazer hoje: permanecer, continuar avançando rumo ao norte, rumo à promessa, rumo à terra prometida, que é Cristo, é nos relacionar e desfrutar dele. Então foi isso que eles fizeram. Eles continuaram perseverando no Senhor e subiram ao encontro do rei de Bazã. O Senhor está sempre falando conosco, por isso nós precisamos nos esvaziar e muitas das vezes nós estamos cheios de nós mesmos, mas quando nós abrimos mão do que queremos, das coisas do mundo e nos atentamos somente à palavra do Senhor, a ouvir, a prestar atenção, a gente vai ver que Ele a todo instante está nos dando direções e comandos para que a gente o obedeça e avance e vá mais alto. E aqui no versículo 2, o Senhor é claro em dizer que eles não deveriam temer e nem se apavorar, porque o próprio Senhor dos Exércitos já havia entregado os amorreus nas mãos deles, assim como o Senhor havia feito com Seol, o rei de Esbom. E é exatamente isso que o Senhor está nos falando hoje, viu? Não tenha medo, podem avançar, porque eu estou caminhando junto com vocês e em todas as suas batalhas eu estarei no meio de vocês guerreando e dando direcionamento. E algo que a gente precisa entender é que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele agora é Senhor de nossas vidas, Ele é o nosso dono. Como a gente pode confiar nele, colocar nossa confiança de que Ele, através da sua obra, nos livrou do inferno e da morte e nos deu vida, a vida dele, e a gente confia que Ele executou essa obra, que Ele nos comprou novamente. E agora que a gente já tem Ele em nossas vidas, a gente fica com medo, a gente acha que muitas vezes Ele não está conosco, Ele não está do nosso lado, ou até mesmo a gente acha que acabou, que não tem um novo caminho, mas Ele é o caminho. Então a gente não deve mais andar segundo as circunstâncias, segundo aquilo que a gente está vendo, porque tudo isso muda, quando Jesus chega, muda. Ele é esse caminho, por isso que a gente deve andar por fé, tendo essa certeza. Nós precisamos parar e pensar sobre todas essas coisas, né? Jesus nos livrou da morte, do lago que arde com fogo e enxofre. Com isso, a gente acredita que Ele é poderoso, mas agora que a gente enfrenta as situações do dia a dia, por que a gente acha que não tem mais jeito? Precisa começar a olhar para Jesus não mais como o cordeiro, como aquele que morreu na cruz. A gente precisa olhar para Ele como o leão da tribo de Judá, como aquele que ressuscitou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que ressuscitou, Ele é poderoso, Ele que venceu o inferno, venceu a morte não pôde o deter. E agora Ele vive em nós através do Espírito Santo. E isso é tremendo demais, o Senhor dos Exércitos está conosco a todo instante. Por que a gente vai ter medo de avançar? Por que a gente vai ter medo de prosseguir? A gente precisa declarar igual Davi no Salmo 42:5, que ele diz:
Por que estás assim abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Que a gente realmente possa declarar isso todos os dias, que a gente possa ministrar isso para nossa alma. Porque você está perturbada dentro de mim, porque você está angustiada, está com medo. Espere em Deus, sabe? Ele é o seu Salvador, Ele é o nosso Salvador e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para nos ajudar, para mudar qualquer circunstância, qualquer palavra que liberaram sobre a nossa vida ou que o inimigo declarou como uma verdade sobre as nossas vidas. Porque a palavra das pessoas são como sementes. Se a gente ficar alimentando elas, elas vão crescendo, mas a palavra do Senhor é decreto. O Senhor não quer ter conosco um relacionamento raso, de ser somente o nosso Salvador, aquele que nos livrou da morte. Ele quer ter um relacionamento profundo, Ele quer que a gente avance mais, Ele quer que a gente realmente entre e vá caminhando nesse rio do Espírito. Ele quer ser o nosso Senhor, sabe? Ele quer ser um com a gente, Ele quer que a gente manifeste a glória dele aqui na terra. Ele quer que a gente persevere e caminhe cada vez mais para cima, cada vez mais para o alto, que a gente realmente traga o céu para a terra. Assim como os israelitas fizeram, eles avançaram e eles caminharam mais para o norte, mais para cima. Assim como o Senhor havia direcionado, eles continuaram, perseveraram, e o Senhor também está nos chamando hoje para fazer esse mesmo caminho. Amém? Eu também queria incentivar vocês que não viram o vídeo de Números capítulo 21, que nos conta também este relato. E como a gente sabe, a palavra é viva e com certeza aquilo que a gente conseguiu extrair lá não é a mesma coisa que a gente conseguiu extrair aqui, mas essas duas palavras elas se complementam e assim a gente consegue ter uma revelação muito maior daquilo que o Espírito Santo está querendo falar com a gente aqui. Amém? Vem o Senhor, o nosso Deus, nos deu nas nossas mãos a Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não restou nenhum sobrevivente. Neste tempo, tomamos todas as suas cidades e não houve um só lugar que não caísse em nossas mãos. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas, além de muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las completamente, como fizemos a Seol, rei de Hesbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Todo o gado e o despojo das cidades, porém, tomamos como presa. Assim, naquele tempo, tomamos daqueles 2 reis dos amorreus o território ao oriente do Jordão, desde o rio Armon até o monte Hermon. Os sidônios chamam ao Hermon de Sirion, porém os amorreus lhes chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e Bazã, até Salca e Edrei, cidades do rei de Og em Bazã. Só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos Refraíns. Seu leito é leito de ferro que está em Rabá dos filhos de Amon. Tem 4 metros de comprimento e tem 1 metro e 80 centímetros de largura. Gente, glória a Deus, sabe? Que a gente também possa declarar que o Senhor, o nosso Deus, nos deu também nas nossas mãos a Og, a rei de Bazã. Eu não sei qual é o seu Og, sabe? Quais são as suas dificuldades que você está enfrentando nesse momento, mas eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor já entregou tudo isso nas suas mãos. O Senhor já entregou suas dificuldades financeiras, se o seu Og, né, são as doenças emocionais que estão te levando a se sentir preso, que está te levando a se sentir angustiado, mas que você saiba, sabe? Que você ministre para sua alma que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se é ansiedade, se é depressão, se é algum vício, que hoje você possa declarar, sabe? Assim como o Senhor entregou nas mãos dos israelitas a Og, rei de Bazã, e lhes deu a vitória, porque não foram eles, o Senhor entregou para eles esse rei. Assim também o Senhor já te entregou a Og, o seu Og, já está em suas mãos. O Senhor está batalhando contigo e nós já vencemos, sabe? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E assim Moisés continua relembrando o povo sobre tudo o que eles viveram e tudo o que o Senhor fez por eles, né? Que eles tomaram todas as cidades, até mesmo as cidades que eram fortificadas, que tinham trancas, com muralhas gigantescas. Nada disso foi um empecilho nessa conquista, porque a presença do Senhor estava com eles. Eles estavam avançando juntamente com o Senhor e derrotaram os amorreus. Então, nesse tempo, eles tomaram a Transjordânia.
a terra que fica a leste do Jordão. Tomamos posse dessa terra nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Armon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também toda Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, toda Bazã, se chamava terra dos Refraíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até as fronteiras dos Gessuritas e dos Maacatitas, isto é, Bazã, e as aldeias deu o nome de Avote Jair, que permanece até hoje. A Maquir dei Gileade, aos Rubenitas e Gaditas, porém dei desde Gileade até o vale de Armon, cujo meio serve de fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. Como também Arabá, tendo o Jordão como limite ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, das encostas do Pisga em direção ao oriente. Então, nesse versículo aqui a gente vê o Senhor, através do seu servo Moisés, especificando o limite, né, dizendo detalhadamente a terra que ele havia dado para os filhos de Ruben, para os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, essa terra que fica a leste do Jordão. Então, toda essa partilha da Transjordânia também é contada pra gente lá em Números 32. E aqui a gente está realmente fazendo só um relembrar histórico, por isso que eu incentivo vocês a assistirem o Números capítulo 32, né, se vocês ainda não assistiram, porque a gente consegue realmente tirar ensinos maiores e nos aprofundar na revelação. Algo que eu quero enfatizar aqui, gente, que é o seguinte, é esse tomar posse, sabe? No versículo 12 ele fala, tomamos posse dessa terra nesse tempo. A palavra nos diz, gente, e isso significa que a terra passou a existir somente quando eles tomaram posse? Não, a terra já existia, a terra já estava lá, eles somente ouviram e obedeceram a direção do Senhor para se apossarem da terra, né, que o Senhor havia dado para eles como herança. É exatamente isso que acontece conosco em dois sentidos. A nossa salvação já está disponível em Cristo e em sua obra. Ele já efetuou, ele já realizou tudo, já está acessível a nós. Mas nós só tomamos posse dela quando a gente ouve e a gente obedece à direção do Senhor. Quando o Senhor nos traz para perto dele e faz com que a gente declare, sabe? Com que a gente confesse que Jesus é o Senhor, crendo realmente em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Assim nós já estamos salvos. Assim a gente consegue trazer para a nossa vida, a gente consegue tomar posse da nossa salvação que já estava lá disponível para todos. E a segunda questão é com relação às nossas bênçãos. A palavra nos diz em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, ele já nos abençoou, o verbo está no passado. As bênçãos já estão lá nas regiões celestiais em Cristo, disponível para nós. Mas para a gente acessar elas, para a gente tomar posse dessas bênçãos, a gente precisa ouvir e obedecer às direções do Senhor, andar segundo as suas orientações e realmente trazer o céu para a terra. Assim a gente vai viver tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Assim como coube a eles avançar contra os amorreus, cabe a nós nos posicionar em Cristo e nos apossar daquilo que o Senhor já nos entregou. Amém? Ordenei-vos nesta ocasião. O Senhor, o vosso Deus, vos deu esta terra para possuirdes. Passai armados todos os homens valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso rebanho, que eu sei que é muito grande, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, o nosso Deus, lhes dará do outro lado do Jordão. Então voltareis cada um à propriedade que vos dei. Também nesta ocasião ordenei a Josué, teus olhos veem tudo o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos por onde passares. Não tenhas medo deles. Quem combate por vós é o Senhor, o vosso Deus. Então, aqui essa palavra, né, ela está nos lembrando que a condição para que as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés possuíssem a terra leste do Jordão era que eles, os homens armados, os homens aptos para guerras, eles
atravessariam o Jordão para batalhar, para avançar junto com seus irmãos e conquistarem também toda a terra de Canaã. Só voltariam quando todas as tribos estivessem, cada um no seu território, no seu lugar estabelecido por Deus. Isso a gente pode realmente tirar um ensino grandioso e maravilhoso aqui nesses versículos, que é a questão de homens de guerra, né? Aqueles que eram aptos para a guerra. Eles deveriam avançar juntamente com os irmãos para conquistarem os territórios da terra de Canaã. A ordem era essa. Assim também nos dias de hoje, o Senhor nos ordena, lá em Marcos, capítulo 16, 15. Ele os ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura. E Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide e façai com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, gente, nós devemos avançar, nós devemos expandir o território do Senhor aqui na terra, proclamar a toda criatura o evangelho e fazer discípulos do Senhor, né? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Por isso, quando a gente chega em algum lugar, a gente pode declarar que é chegado o reino dos céus, porque nós somos a realidade desse reino, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E através do evangelho do Senhor, dessas boas novas, a gente deve prosseguir e conquistar territórios para o Senhor. A gente sabe que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Por isso nós devemos nos posicionar lá, nós devemos nos guerrear lá e ir conquistando cada vez mais almas para Jesus. E o versículo 21 e 22, eles são tremendos demais, eles falam que todos veem aquilo que o Senhor estava fazendo e Ele também fará a todos os povos que eles iriam enfrentar dentro da terra de Canaã. Por isso eles não deveriam ter medo, porque quem combate por eles é o Senhor. E é exatamente isso que acontece conosco hoje, quando a gente nos levanta, nos posiciona para guerrear e conquistar vidas para o Senhor. A gente não faz isso em nosso nome, com as nossas forças, com as nossas palavras. É o Senhor quem combate, é o Senhor quem guerreia por nós, são as palavras dele. Nós somente somos o instrumento que ele usa aqui na terra para fazer com que o território dele, com que as pessoas que já são dele sejam alcançadas pela palavra que é ele. Então isso é tremendo demais, é tudo ele, sempre foi ele, é por ele e dele são todas as coisas. Por isso a gente deve eliminar nós mesmos, a gente deve deixar que a glória do Senhor, o Espírito Santo que já habita em nós, se manifeste e a gente comece a ser a expressão de Cristo aqui na terra. Também nesta ocasião, pedi graça ao Senhor dizendo: ó Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus, rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. O Senhor, porém, indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a este respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. Vê a terra com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois é ele quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Então, nesses versículos, a gente vê aqui Moisés recontando que o Senhor não havia deixado que ele entrasse na terra prometida. E, gente, vocês conseguem imaginar quão doloroso, né, isso deve ter sido para ele, apenas olhar para a terra e não conseguir entrar nem desfrutar dela. Anteriormente, nos foi contado por que Moisés não poderia mais entrar e desfrutar da terra, somente olharia para ela, porque ao invés dele falar com a rocha, ele feriu a rocha novamente. E a gente sabe que a rocha tipifica Cristo, que precisava ser ferido pelas nossas transgressões para que a água pudesse fluir. Mas era somente necessário que isso acontecesse uma única vez e não várias. Então assim o Senhor se indignou contra Moisés e proibiu ele de entrar na terra de Canaã. A gente sabe que antes de Jesus o Senhor manifestava a sua misericórdia para quem ele quisesse. Mas agora, para os que estão em Cristo, é uma questão de justiça. Porque tudo o que Jesus fez por ter cumprido inteiramente a lei e ter sido considerado justo, sem pecado, sem infringir um A da lei de Deus, né, como homem,
E assim como estávamos em Adão, nós éramos considerados pecadores, agora estando em Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus. Então é uma questão de posição, não é uma questão de ações ou atitudes da nossa parte. Se nós estamos posicionados em Adão, nós somos considerados pecadores e somos condenados. Se nós estamos posicionados em Cristo, nós somos nova criatura e a condenação não está mais sobre a nossa vida. Então, quando a graça chega, não importa mais se a gente é judeu, grego, não importa se nós somos gentios, não importa a nossa raça, nós somos homens ou mulheres, o que realmente nos mostra que todos, sem nenhuma exceção, carecem e necessitam desesperadamente de Cristo e de sua obra redentora. Dá pra gente ficar à beira da promessa, sabe? Ficar olhando os grandes feitos do Senhor, saber que Ele é o Senhor, que Ele é o poderoso, o Criador do céu e da terra. Se a gente não declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida, se a gente não fizer isso, nós não vamos estar em Cristo e a gente sabe que Ele é o único caminho que nos leva de volta para Deus e estando nele nós podemos desfrutar e usufruir da boa terra dessa promessa que é Ele, que é o próprio Cristo. A gente sabe que o amor de Deus que está em Cristo tem altura, tem comprimento, tem largura. Assim como o Senhor pede para Moisés para olhar para o norte, para olhar para o sul, para olhar para leste, para oeste e ver a terra, Ele também nos mostra Cristo, Ele nos mostra o quão grande e precioso Ele é, que a gente não fique somente olhando, sabe, apreciando por fora, que a gente realmente possa declarar com a nossa boca que Jesus é o Senhor, é o dono de nossas vidas e entregar tudo que somos a Ele, e assim como Josué que avançou, que deu esse passo, assim também que a gente declare que Jesus é o nosso Senhor para a gente entrar e desfrutar da boa terra, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Gente, esse é o capítulo 3. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.